Meus irmãos, uma alegria muito grande poder retornar ao culto dessa igreja. Hoje, para mim, creio que para Carla também, é muita. É um culto diferente de reencontrar os irmãos. Nós somos extremamente gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, para celebrar junto com os irmãos esses 35 anos de história, né? De história da Igreja Presbiteriana aqui em Caracaraí. Então, irmãos, há uma alegria muito, mas muito grande em rever os amados irmãos. Que bom vê-los novamente. Que bom estar aqui, né, nesse púlpito novamente. Então, louvado seja o Senhor e espero que a igreja também esteja alegre como nós estamos alegres, né? Dona Neide também, creio que está muito alegre de estar aqui, né? A nossa fundadora da igreja aí, né? Que teve aí os primórdios, né? Da igreja. Então, é uma alegria. Muito obrigado à mesa, muito obrigado, pastor Ednei, pelo convite. E é de fato diferente retornar. É uma emoção diferente, né? Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 23. Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 23. Eu vou ler, e os irmãos acompanhem. Provavelmente nós teremos uma versão diferente, né? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso,
Também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é maravilhoso poder estar na tua presença, é maravilhoso poder estar na comunhão dos santos, nesse momento, nesse culto de gratidão ao Senhor pela vida da sua igreja. Nos conduz, ó Deus, nesse momento, e que a tua palavra seja aplicada a cada um dos nossos corações. Sejamos edificados para louvor da sua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos 35 anos, né? Como o pastor Ednei já disse, essa história é um pouco maior, né, do que 35 anos, mas 35 anos que nos reunimos nesse local aqui. Então, hoje marca essa história. Mas qual é a história da congregação de Caracaraí? Hoje nós celebramos 35 anos de uma gloriosa história. Mas por que essa história dessa igreja é gloriosa? Como o pastor Jonas diz, né? Hoje completamos 35 anos de lutas e vitórias. Mas a pergunta é, por quê? É uma igreja de lutas e vitórias. Há duas maneiras, meus irmãos, para responder essas perguntas. A primeira, nós podemos olhar para a nossa própria história. Olhar lá para o início dessa igreja que se reunia ali na casa do pai da nossa irmã Neide, na casa do nosso irmão Antônio Francelino, há muitos anos atrás. Agora, na vinda, né, para Caracaraí, a dona Neide contando ali as histórias, como foi, como era, aonde se reunia, depois quem chegou, né? E você quiser saber um pouco mais de alguém que esteve aqui nos primórdios dessa igreja, aproveita e pode conversar hoje com a nossa irmã ali, ó, testemunha viva desse momento. A gente pode olhar para a história marcada aí de fidelidade, quando começa o trabalho mais afinco, esse pequeno grupo de irmãos, basicamente uma família que se reunia na sua própria casa,
tinha juntado o dinheiro dos dízimos e ofertas, que deu para começar e dar um bom andamento em toda a estrutura que nós temos hoje. Fidelidade de alguns irmãos que falaram: vamos ser fiéis, vamos só guardar o dinheiro. Um dia Deus vai mandar um pastor para cá e nós vamos começar o trabalho. Esperaram por longos anos. Você pode olhar para a história de pastores que passaram por aqui ou e ainda estão por aqui. Pastor Jonas, pastor Josué, pastor Marcos, pastor Hermes, pastor Manuel, pastor Ednei. Você pode olhar para a história desses homens. Nós podemos olhar para o esforço de cada mutirão, né? Para capinar, para aterrar, para levantar, rebocar, pintar, fazer aquele telhado ali, Regiane quase caindo, né, do telhado, o Renan, não sei como é que vocês têm coragem, né, deixar o Renan na condução ali, na época lá de São Luís era tenso, ele derrubava o muro, construía e derrubava no mesmo dia, né? Os mutirões, nós podemos olhar para esse esforço, para o dinheiro, fidelidade, tempo, para as famílias, grandes famílias que passaram e estão aqui. Nós podemos olhar para isso, olhar para a história das pessoas que estão na igreja e que passaram pela igreja. Mas quando nós olhamos para a história e respondemos: essa é uma igreja gloriosa, essa é uma igreja de lutas e vitórias, com base na história dessas pessoas, nós vamos também ter que falar de alguns momentos bons e maus. A história dessa igreja vai passar por um momento de, às vezes, de extrema alegria, abundância, igreja cheia, lotada, vibrante. Mas vai haver momento na história dessa igreja que é, como diz o ditado, era 4 gatos pingados. Momento de pouca gente, às vezes de um esfriamento. Meus irmãos, a história dessa igreja vai ser marcada de gente que saiu por essas portas e continuam sendo bênção do Senhor em outras igrejas, em outras cidades, em outros estados. Presbíteros saíram daqui, diáconos saíram daqui. Mas também é marcado por história de pessoas que saíram por essa porta e nunca mais entraram numa igreja. A história, quando nós olhamos, ela é marcada por altos e baixos, quando nós olhamos e retratamos a história da igreja pelas pessoas. E isso, irmãos, pode levar a gente a 2 conclusões, quando olhamos para os feitos, as realizações. Quando olhamos para os feitos, nós podemos ficar orgulhosos. Nossa, como eu tenho orgulho, foi eu que fiz, eu que construí, eu que levei, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Pode levar a gente a um orgulho. Ou quando nós olhamos para a história de algumas pessoas, nós podemos ir para o desânimo, porque alguns começaram bem e terminaram mal. Sabe? E aí a gente às vezes é tomado por um desânimo daqueles que estiveram conosco, professaram, como o hino fala, né? Caminharam bem, corriam bem, agora estão longe de ti. Pode levar a um desânimo. Então, falar que a igreja é gloriosa, que a igreja é feita de lutas e vitórias, com base na nossa experiência, na nossa história, na história dos pastores, dos membros dessa igreja, das realizações dos feitos, ou leva a gente para um orgulho ou para um desânimo. E nenhum é bom. Nenhum é bom.
Mas há uma segunda maneira de responder essas perguntas. Por que esses 35 anos de história da congregação de Caracaraí é cheia de lutas e vitórias e é uma história de uma igreja gloriosa? A segunda maneira de olhar é entendendo aquilo que Paulo disse nesse primeiro capítulo, quando Paulo vai responder por que a história da igreja é uma história gloriosa. E essa maneira, irmãos, talvez seja a melhor maneira de celebrarmos esses 35 anos. Quando Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, com o objetivo de mostrar que a igreja de Deus, a igreja é uma igreja gloriosa. A carta aos Efésios é uma carta que mostra a glória da igreja, porque essa igreja tem o seu fundamento em Jesus Cristo. E Paulo, então, vai usar toda essa carta para apontar para isso, que uma igreja, a igreja é gloriosa porque o seu fundamento é Cristo, e a partir disso, Paulo vai, então, mostrar como nós devemos viver de modo digno do Evangelho, como a igreja, ela é aqui, como ele diz, o corpo e a plenitude de Cristo. Paulo fala com paixão da igreja. E o propósito dele é mostrar isso em toda a carta. E ele vai mostrar que Cristo é o centro de toda a igreja. Ele está no controle de todo o universo, como nós lemos aqui. Que a igreja é formada de gente que estava brigada, que eram inimigos, judeus e gentios, mas eles estão dentro do propósito do Senhor, tanto um como o outro. O propósito da igreja é que cada um chegue à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo vai escrever essa carta para mostrar àqueles irmãos, para fazer com que aqueles irmãos entendessem qual era a profundidade, qual era o tamanho, a largura do amor do Pai, da grandiosidade de Cristo Jesus, para que no final a igreja respondesse num grande glória ao Senhor, que a igreja adorasse o Senhor. E ele começa a falar isso já na sua saudação, o verso 1 e o verso 2. Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em 2 versos, em poucas palavras, Paulo repete várias vezes a expressão Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Ele fala que ele era apóstolo de Cristo e os irmãos eram fiéis em Cristo e que a graça e a paz de Deus era por meio de Cristo Jesus. E ele vai mostrar que Deus, o nosso Pai, e ele vai falar, e o Pai de Jesus Cristo, mostrando que há uma unidade. Que nós, como igreja, e Cristo, temos o mesmo Pai. Ou seja, nós somos irmãos. É isso que lá em Hebreus vai falar que quando a igreja está cantando, quando nós acabamos de cantar aqui, louvar o Senhor, Hebreus vai dizer que Cristo canta junto com a igreja. Ele está junto com seus irmãos, entoando louvores. É isso que Paulo vai trazer, essa perspectiva que
é por causa de Cristo, está unido ao Senhor. Então ele começa já na sua própria saudação mostrar a plenitude de Cristo na igreja. E por isso a igreja, ela é gloriosa. E aí, meus irmãos, do verso 3 até o verso 14, nós temos uma divisão. E do verso 15 ao verso 23, uma segunda divisão. Nessa primeira parte, nós vamos entender que a igreja, ela é gloriosa, porque ela é a obra da redenção que envolve todos nós, foi planejada pelo Pai, executada, feita pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Do verso 3 até o verso 14, nós vamos ter uma expressão que vai marcar todo o texto. Ela é repetida, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase, essa expressão está em todo o capítulo 1. Mas também nós vamos encontrar nesse texto a expressão para louvor da sua glória ou louvor da sua graça. No verso 6, nós vamos encontrar essa expressão, para louvor da glória de sua graça. Mas lá na frente, nós vamos encontrar no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no finalzinho, no verso 14, lá no finalzinho, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Cada repetição dessa marca uma divisão no texto. No primeiro louvor para a sua glória, Paulo fala da obra do Pai. No segundo louvor para a sua glória, ele fala da obra do Filho. E do louvor para a sua glória, o último, ele fala da obra do Espírito Santo. E se você ler o texto, em todo momento, você vai ver o Pai realizando, planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando nos corações, nas vidas, em nós. Então, em todo momento aqui, irmãos, há uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai olhar o Pai, ele está planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando. A história da igreja, ela é gloriosa, porque envolve a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é marcante nesses primeiros versos. Como também, irmãos, todos os verbos que você lê aqui, todos eles estão no passado. Todos eles falam de uma realidade já realizada. Olha só, bendito seja o Deus e Pai, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não fala que vai abençoar, ele já nos abençoou. Com todas as bênçãos, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis diante dele, nos predestinou para sermos adotados, né? Segundo o propósito da sua vontade. Quando você olha, tudo foi feito, tudo já foi executado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vejamos um pouco mais a obra de cada um. E por que isso é importante para nós? Quando nós olhamos, irmãos, a primeira obra é o Pai, ele planeja tudo. Ele planejou todas as coisas. O verso 4 vai dizer,
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu em Cristo, em amor nos predestinou para sermos adotados segundo seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Todo ato de autoridade vem do Pai. Ele predestinou, ele escolheu, ele abençoou. Mas isso por meio, sempre vai dizer, por meio de Jesus Cristo, ou nele, ou em Cristo. Né? Então a obra do Pai é planejar. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. A história da igreja presbiteriana de Caracaraí não começou há 35 anos atrás. Não começou há 40 anos atrás, nem há 50 anos atrás. Ela começou antes da fundação do mundo. Olha que coisa gloriosa. Nós vivemos, experimentamos, fizemos parte dessa história e é maravilhoso. Mas antes disso, o Pai já tinha planejado essa igreja. O Pai já tinha, na eternidade, já tinha olhado e já tinha decretado todas as coisas. Quem passaria por aqui? Quem entraria por essa porta? Quem sairia por essa porta? Ele já tinha adotado, abençoado, escolhido. Isso tudo em amor. A história se torna muito mais gloriosa, porque não é fruto da nossa própria escolha. Antes da fundação do mundo. Ele mesmo, Cristo, o próprio Pai, em Cristo, fez todas essas coisas, segundo a sua própria vontade. E o verso 6 vai dizer por que ele fez isso. Para louvor de sua graça. Ele nos escolheu, nos predestinou, nos abençoou antes da fundação do mundo para louvor da sua graça ou para louvor da sua glória. Que história maravilhosa. O Pai planejou tudo, cada detalhe. Cada detalhe. Tudo que você já viveu aqui, tudo aquilo que já passou, o Senhor planejou, o Pai planejou todas essas coisas, do jeito que aconteceu, para louvor da sua glória. Ou seja, todos os atos vão apontar para a glória do Pai. Aqui está a glória da igreja. Mas não apenas porque o Pai pensou e planejou, mas porque o Filho executou. O Filho, ele vai então cumprir tudo, todo o plano do Pai, para que a igreja, o seu povo, os seus, se tornem aquilo que o Pai planejou. Para que a bênção do Pai seja de fato trazida a nós. Para que essa eleição, essa escolha seja evidenciada a nós, precisava ser executado, precisava que alguém cumprisse todas as exigências do Pai. E aí nós temos a partir então do verso 6, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Cristo Jesus. Olha o verso 7. Nele temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua
graça. Cristo precisou então derramar o sangue para que a bênção do Pai, para que a escolha do Pai fosse então derramada sobre o seu povo. O nosso pecado causa a nossa separação, mas o sangue de Cristo perdoa os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E a sua morte, então, pelo seu sangue, ele retirou, nele nós temos. Não é que nós teremos a redenção, nós temos a redenção. Nós já somos salvos nele. Os pecados já foram redimidos, foram pagos. Mas com que? Com a riqueza da sua graça. Toda a dívida do pecado foi paga com a riqueza da sua graça. Que o texto vai dizer que ele derramou, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Irmãos, toda a nossa vida, ela é direcionada para o Senhor Jesus. Para que a gente entenda que o Senhor é, de fato, o Senhor sobre tudo e todos. E esse mistério que estava oculto, um dia foi revelado, e hoje você entende que você vive para a glória de Cristo. Hoje você entende esse plano do Senhor, que você vê o seu pecado está morto, mas por causa de Cristo, você é ressuscitado. Ele lhe dá vida, ele lhe perdoa. Isso foi retirado. Um dia nós não crimos nisso. Um dia isso estava oculto aos nossos olhos. Mas em Cristo isso é revelado. Com toda a sabedoria nós entendemos o sacrifício, a obra de Jesus Cristo pela vida da sua igreja, pela nossa vida. E entendemos que todas as coisas cooperaram e foram para que naquele momento que Cristo estava aqui, a plenitude dos tempos, tudo no céu e na terra apontasse para Ele. Nós entendemos isso hoje. Mas não apenas isso, o verso 11 vai dizer que em Cristo fomos feitos também herança. Lembra lá do início, no verso 3, quando Paulo diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele coloca isso, ele fala que nós estamos aqui, irmãos, nessa relação que somos irmãos em Cristo Jesus, fomos adotados em Cristo Jesus e agora fomos feitos herança em Cristo Jesus. Nós recebemos a herança que o Filho recebe. A igreja reina com Cristo. A igreja reinará com Cristo. A igreja, ela recebe a herança que Cristo recebeu. Aqui está a nossa riqueza, aqui está a glória da igreja. Mas isso, irmãos, Cristo teve que fazer todas essas coisas. Cristo teve que pagar o pecado. Ele se fez homem, sofreu, morreu, ressuscitou. Foi aquele que cumpriu perfeitamente a lei. E é aquele que hoje intercede por nós, irmãos. A sua obra ainda continua. Ele é o nosso advogado que intercede por nós. Tudo foi feito por meio de Cristo Jesus. E o verso 12 termina com, mais uma vez, essa expressão.
a fim de sermos para o louvor da sua glória. A glória da igreja está aqui, as obras da igreja não são a minha e não são as suas obras. Não é o que eu faço ou o que você faz que torna a igreja gloriosa, mas foi aquilo que Cristo fez pela igreja. E ele a redimiu. Ele pagou o preço. Ele é o noivo. Ele a purificou. Não é as nossas obras que vai dizer que se a igreja é boa ou ruim. Não é isso. Mas é a obra de Cristo Jesus. E Paulo então vai falar da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E ele vai terminar falando que tudo isso, então, é derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Verso 13 vai dizer: nele também vocês, em Cristo, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Paulo vai mais à frente, quando ele vai orar, ele pede que o Espírito ilumine os olhos, que o Espírito abra o nosso coração, que o Espírito Santo faça com que a gente entenda a nossa vocação, o poder, a grandeza que há sobre nós pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele, então, irmãos, que vai aplicar a obra do Senhor. Aquilo que o Pai executou, que o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo vai aplicar, vai derramar. É o Espírito Santo que faz a gente ouvir a sua voz. É o Espírito Santo que faz o nosso coração doer. É o Espírito Santo que faz o nosso coração a chorar. É o Espírito Santo que faz o nosso coração crer. É o Espírito Santo que traz a segurança que somos propriedade do Senhor. É o Espírito Santo que habita em nós. É pela sua ação, por meio da palavra do Senhor, que nós cremos nesse Evangelho. Ou seja, irmãos, você não creu porque é algo que você decidiu sozinhamente, vamos falar aqui, né? Por si só, né? Não foi. Foi a ação do Espírito Santo que deu vida ao seu coração. Ao coração de tantos outros. E é o próprio Espírito Santo, meus irmãos, que pode ainda trazer o peso do pecado, o arrependimento no coração daqueles que estavam conosco e saíram. É o Espírito Santo que pode fazer isso. É Ele quem aplica essa obra. E aqui está a glória da igreja. Meus irmãos, não é aquilo que faz a igreja andar e mover, não são seus membros. É o Espírito. É o Espírito Santo que vai nos convencer, nos chamar. E ele opera na igreja, e ele opera na noiva. E aqui está, irmãos, a glória da igreja. Ela é a habitação, nós somos a habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Somos casa, edifício de Deus. Somos templo do Espírito Santo.
olha que coisa gloriosa, irmãos. Não é o tamanho, não é a estrutura, não é a parede, não é a qualidade do som do banco, não é isso. A glória da igreja, ela está em seus membros serem templo do Espírito Santo, que opera no coração dos seus. E o texto termina, mais uma vez, dizendo, para louvor da sua glória. Para louvor, em louvor da sua. Que coisa bela sabermos que o Espírito é a nossa garantia, que um dia Cristo voltará e levará a sua igreja. E por que ele vai levar a sua igreja? Porque a igreja, os crentes, são, de fato, a habitação do seu Espírito. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Aqui está a glória da igreja. E tudo para louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que Paulo nos ensina. A história da igreja, ela é gloriosa, não pelas ações dos seus membros, não pela história dos seus membros, não pela realização dos seus membros, mas porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. Essa é a glória da igreja. E Paulo vai, num segundo momento, então, Paulo vai trazer um segundo argumento para mostrar que a história dessa igreja, ela é gloriosa, porque a igreja é o corpo e a plenitude de Cristo. Do verso 15 ao verso 23, Paulo vai construir todo um argumento para mostrar que a igreja é o corpo e a plenitude de Cristo. Quando nós olhamos para o verso 15, Paulo vai falar de algo muito interessante. Ele sabe que aquela igreja ela é gloriosa porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Então ele ora por aquela igreja, porque ele ouviu que aquela igreja tem a fé em Jesus Cristo, que tem amor para com os santos. Então Paulo ora por essa igreja, ele não para de cessar por essa igreja. Olha, ele não está falando do tamanho da igreja, ele não está falando da localização da igreja, mas ele está orando porque a igreja entendeu qual é a sua glória, Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, ele pede a Deus, e o que ele vai pedir ao Senhor? Ele pede que esse entendimento glorioso da igreja, com toda a sabedoria e conhecimento, fique claro, seja claro no coração. Quando ele vai dizer, eu peço ao Pai, ao nosso Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês. Quero que o coração de vocês entendam essa verdade. Quero que o coração de vocês entendam a esperança dessa vocação, como chamados para ser igreja do Senhor. Corpo, entenda isso. Essa é a vocação. Essa é a esperança. Que nós seremos resgatados, porque somos propriedade dele. A esperança. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Irmãos, fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é aquilo que nós temos de mais precioso. Não há nada mais precioso do que isso. Não é ser membro da igreja, da segunda igreja, da sexta igreja presbiteriana.
ou da igreja presbiteriana. É membros da igreja de Cristo. A riqueza da glória. Entenda isso, é glorioso. E ele vai mais adiante, e ele vai dizer e qual a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos. Os irmãos, a igreja experimenta o poder de Deus. O poder de lutar contra os nossos pecados. O poder do nosso coração ser quebrantado, mudado. O poder de sermos feitos filhos de Deus. O poder de depender do Espírito Santo, de sermos testemunhas. Sobre a igreja tem o poder de Deus. Esse poder de Deus é aquele experimentado quando Paulo fala, quando eu sou fraco, então que eu sou forte. Porque repousa sobre mim a graça, a bondade, o poder de Deus. Sabe, irmãos, Paulo ora para que a igreja entenda essa grandiosidade que é ser igreja do Senhor. E ele vai falar que esse mesmo poder, verso 20, ele exerceu sobre Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo ele assentar nas regiões celestiais. Esse mesmo poder que repousa, então, sobre a igreja, que a igreja tem que entender, esse é o poder que o Pai exerceu sobre o Filho. E o Filho governa todas as coisas. E ele tem um domínio de todas as coisas. Sobre demônios, sobre poderes, sobre políticos, sobre governos. Ele tem o poder sobre tudo. Ele coloca tudo debaixo dos seus pés. E aí Paulo então vai chegar aquilo que ele quer, a sua conclusão. Ele vai falar, olha, e Cristo para ser o cabeça de todas as coisas. Deus dá a Cristo a igreja. E o verso 22 fala isso, deu a igreja, a qual, verso 23, é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olha, meus irmãos, que expressão maravilhosa. Para que Cristo tenha um domínio de tudo, Deus dá a ele a igreja. O Pai dá a Cristo a igreja. E a igreja é dita aqui como corpo e plenitude. E corpo é mais fácil, a gente consegue entender isso. Somos corpo de Cristo. Entendemos isso. Por isso a ideia de sermos santos é muito importante. Porque quando você peca e você peca contra o próprio Cristo. Quando você rejeita a correção, por exemplo, que vem do Senhor, você rejeita o próprio Cristo. A igreja é corpo de Cristo. Ou seja, estamos unidos com Cristo. Somos um, não tem como você viver sem a sua cabeça. Se arrancar a sua cabeça, você morre. Assim é a igreja. A igreja e Cristo são um só. É um só corpo. Mas não apenas isso, mas a igreja é a plenitude. E aqui, irmão, está um mistério. Como é que a igreja pode ser a plenitude daquele que é pleno? Como é que a igreja pode ser o complemento daquele que é completo? Que é Cristo Jesus. Aqui está um dos mistérios, uma das coisas mais belas que nós vamos ver da relação de Cristo e a igreja. E a igreja, e é nesse sentido que o noivo precisa da noiva. O pastor da ovelha. A videira dos ramos.
É nesse sentido que o texto fala que a igreja é a plenitude. Ela é a plenitude. A cabeça precisa do corpo, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, a nossa glória, a glória da igreja, é que ela está unida a Cristo Jesus. E esse fato, irmãos, mostra que nada pode separar. Nada pode separar. É nesse sentido que Cristo é o eterno fundamento da salvação. É nesse sentido que Cristo é a eterna esperança, é a herança. É nesse sentido que nós estamos unidos. É nesse sentido que há glória. É nesse sentido que é uma história de lutas, de fato, e de vitórias. Porque estamos unidos. Aquele que venceu todas as coisas. Que venceu a morte. Que venceu tudo. Por isso que nós, em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer, somos mais que vencedores. Porque estamos unidos a Ele. Essa é a razão da história da igreja ser gloriosa. Porque é a obra do Pai, do Filho e do Espírito. E porque estamos unidos, somos corpo e plenitude. Somos a esposa do noivo. Somos, de fato, os ramos da videira, as ovelhas do pastor. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa gloriosa. E isso, irmãos, precisa ser compreendido. Essa deve ser a nossa oração, para que a gente saiba dessa grandeza. Que a gente possa experimentar e saber a altura, a profundidade desse amor, dessa unidade, de conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento. Como fala lá no capítulo 3, verso 19, para que sejam todos cheios da plenitude de Deus. A nossa história é gloriosa porque estamos unidos a Cristo. E aqui, irmãos, está toda a nossa alegria. E diante disso, nós podemos olhar para esse breve tempo e falar: louvado seja o Pai. Bendito seja o Pai pela história da sua igreja. Bendito seja o Pai por tudo aquilo que Ele planejou para esse pequenino rebanho do Senhor. Olhando para tudo isso, nós podemos dizer: bendito seja o Filho que morreu por esse povo, que redimiu esse povo que se reúne aqui, esse rebanho que luta, esse rebanho que está nele, que custou o sangue do Cordeiro, que pode ter na sua história altos e baixos, mas é amado por Cristo. Bendito é o Espírito Santo, que opera no nosso coração, que faz mesmo aqueles que ficaram para trás, mas faz alguns perseverarem na fé, que são ainda firmes e amam e clamam ao Senhor, e oram. Bendito seja Deus. Tudo para o louvor da sua glória. E como também, meus irmãos, isso deve trazer ao nosso coração sabermos que somos um só com Cristo. Esse eterno fundamento. É entender e ter a segurança que nada vai nos separar.
É entender, irmãos, que de fato somos igreja. Não importa a localidade, não importa o tamanho, não importa aquilo que aconteça, estamos unidos a Ele. Seja um grande ou um pequeno rebanho, somos unidos ao pastor. Estamos nele, andamos com ele. E um dia reinaremos com ele. Somos unidos com Cristo. E não tem nada que pode separar, meus irmãos. Nem os piores pecados dentro de uma igreja pode acabar com essa união. Nada, não há governo que possa fazer isso, possa arrancar. Somos um, a plenitude com Cristo, para a glória daquele que enche todas as coisas. Ou seja, para que ele seja de fato a medida de todas as coisas. Nesses 35 anos, Cristo nunca deixou de estar unido a essa igreja. Essa igreja nunca ficou apartada do amor de Cristo. Isso é motivo para a gente falar: louvado seja. É uma história gloriosa. Porque não é uma história nossa, apesar de estarmos ali. É uma história do Senhor, a igreja dele. Por isso que nós a amamos. Por isso que estar na igreja, estar com o povo do Senhor é maravilhoso. Por isso que é glorioso. Não despreze isso. Entenda, olhe para essa igreja e não veja apenas erros e acertos, mas veja a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que a igreja está unida com Cristo. Veja que o Senhor nunca se apartou daqui. E assim, meus irmãos, nós vamos entender e experimentar essa graça, essa grandiosidade que é ser igreja do Senhor. Vamos orar?